Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. 12:10, boa tarde. Nós estamos chegando hoje, segunda-feira, dia 22 do mês de agosto do ano de 2016. Desejando a todos uma feliz e abençoada semana, né? E hoje nós estamos contando com a participação aqui do companheiro José Maria Campos, está de volta aqui conosco. Ô Campos, boa tarde. Prazer tê-lo agora aqui também no Rádio Comunidade. Ô Centro, boa tarde, ouvintes. Estamos seguindo o comentário do dia, mas vamos seguindo nessa meia hora aí, diariamente, nós estamos aqui para levar informações e comentários sobre os acontecimentos do município, né? Menos sobre campanha eleitoral. Exatamente. Isso aí eu já deixei claro ainda para os nossos ouvintes que, infelizmente, a legislação eleitoral nos proíbe de dar opinião nesse sentido aí, né? Tá certo. 12:11, acometido por uma gripe que já tem mais de mês, mas tudo bem, nós vamos seguindo aqui. Ô Campos, Justiça Eleitoral. Na semana passada, na sexta-feira à tarde, a Justiça Eleitoral resolveu fazer uma reunião, aliás, resolveu não, é obrigada a fazer uma reunião com os órgãos de imprensa local e com os que pleiteiam os representantes ou com quem pleiteia uma cadeira nas próximas eleições. E essa reunião ocorreu aqui em Patrocínio, na comarca, lá no fórum, no Salão do Júri, na última sexta-feira, no finalzinho da tarde, e nós estivemos por lá, vários companheiros também de órgãos de imprensa por lá estiveram, e pessoas que pleiteiam e representantes das eleições de 2016, para ouvir, a palavra do chefe do cartório eleitoral, que estava lá assessorado pela juíza eleitoral da comarca, doutora Ana Régia Santos Chaga, e também do promotor eleitoral, o doutor Breno Pacheco. E o João passou aí as explicações, falando sobre a questão de tempo para cada candidato durante o horário eleitoral, que há de se ressaltar que começa agora no fim da semana, ou seja, na sexta-feira, dia 26, já teremos aí ao meio-dia, às 7 horas da manhã até às 7h10, e ao meio-dia, do meio-dia ao meio-dia e 10. Por esse motivo, Campos, estará suprimido aqui da nossa grade durante esse período até o finalzinho do horário eleitoral gratuito, lá no finalzinho de setembro, o comentário do dia, mas você estará conosco aqui no Rádio Comunidade. É o que íamos comunicar aos nossos ouvintes, porque exatamente toda época eleitoral cai nesse horário, mas o tempo é menos, 10 minutos, antes eram 30 minutos, mas a partir do dia 26, então nós estaremos aqui sem o comentário do dia, mas fazendo o comentário dentro do Rádio Comunidade. Nós estaremos presentes com vocês ao lado do companheiro José Antônio, informando, comunicando, dando nossas opiniões noutros assuntos, menos campanha eleitoral. Mas então do dia 26 até o dia 31 de setembro, me parece, 31 de setembro não, são 35 dias de campanha. Bom, e Campos, para fazer um balanço de toda essa movimentação ocorrida na última sexta-feira, eu conversei com o promotor eleitoral, o doutor Breno Pacheco, e questionava ele, que avaliação ele fazia daquele momento, daquela reunião, a oportunidade, onde ele disse: doutor, boa tarde. Prazer, boa tarde a todos. A reunião foi bem tranquila, veio comparecimento de todos, foi muito tranquilo, foi feito o sorteio sem nenhum problema, sem nenhuma discussão, houve a implementação de um novo programa pelo cartório eleitoral, o teste desse programa novo, mas no final das contas deu tudo certo, as emissoras todas deram as suas opiniões, as suas ponderações, e acho que, na minha opinião, funcionou muito bem. O promotor acredita em muito mais transparência nestas eleições. Olha, não só pelo exercício da fiscalização do Poder Judiciário, mas principalmente pela mudança de visão do eleitor, pela forma, o que vem acontecendo no nosso país, nós estamos vendo aí nos últimos 2 anos, o aumento da fiscalização pelo próprio povo. Eu acredito que o eleitor espera do seu candidato uma maior lisura, uma maior limpeza, uma melhor forma de executar a sua campanha, e não aquela campanha suja, através de atos ilícitos. Então eu imagino que a conquista do eleitor vai vir muito mais da forma como a campanha é feita. Se for uma campanha limpa, isso vai conquistar o eleitor. Questionado sobre quais orientações ele repassaria aos eleitores, bem como aos candidatos nestas eleições, Dr. Breno disse: olha, o que é permitido e o que é proibido está de simples e fácil acesso. Nós temos vídeos com orientação no YouTube. Nós encaminhamos, o Ministério Público Eleitoral encaminhou mais de 14 recomendações a partidos, rádios, jornais, órgãos públicos.
tudo com orientações. Então, a partir desse momento, ninguém pode dizer que não sabia. Então, a fiscalização ela vai ser bastante rigorosa e a falta de conhecimento ela não vai ser tolerada. Doutor, o Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, lançou recentemente um aplicativo tratando sobre denúncias do Caixa 2. Diz que forma o senhor que está diretamente ligado ao recebimento dessas denúncias, vê também essa ferramenta que a comunidade vai poder utilizar. Eu acho que quanto mais canais a população tiver, melhor. A parceria sensacional da parte da OAB, colocando aí a instituição a favor da população. O Ministério Público também tem um canal da ouvidoria, a promotoria está de portas abertas. Nós só não vamos tolerar aquele denuncismo também gratuito e vazio, sempre lembrando que o processo eleitoral ele exige comprovação. Então a denúncia vazia, ela inclusive pode resultar em problema para aquele que traz essa denúncia dolosamente sabendo que o fato é mentira. Então é uma orientação que fica para aqueles que vão trazer denúncias para a gente, que já traga uma situação concreta, se possível com testemunhas, com fatos reais. Nós somos alvos também de muitas denúncias vazias e isso também acaba sendo um problema. Há de se ressaltar que essa explicação do senhor é válida não só para Patrocínio, mas também para Cruzeiro da Fortaleza, Guimarães, Serra do Salitre, visto que esses municípios compõem a nossa comarca, doutor? Exatamente. Todos os municípios envolvidos agora no processo eleitoral, as recomendações, as orientações são para todos. Questionado sobre os efeitos da compra e da venda de votos, o promotor explicou. Bom, jurídico, nós temos o efeito aí, ou da impedição da obtenção do diploma, ser julgado antes, ou posteriormente a cassação do diploma, Mas eu acho que o pior efeito é o efeito moral perante a população. É aquilo que eu disse no começo da nossa conversa. O eleitor está muito mais evoluído, muito mais inteligente, muito mais ciente das consequências daquele administrador que já está agindo com ilicitude antes mesmo de ser eleito. Então eu acho que é aí que ele tem que se pensar, porque no processo tem recurso, tem briga, tem discussão. O que ele tem que pensar, o candidato, é na consequência frente a seu eleitor, numa conduta ilícita que o eleitor está vendo, ele já sabe, poxa, se esse sujeito está fazendo isso comigo agora, imagina o que ele não vai fazer à frente do poder. Questionado se a Justiça Eleitoral, através de sua promotoria, havia feito alguma reunião com os presidentes de partidos e interessados no pleito eleitoral que se avizinha, o promotor explicou. Não, nós não fizemos reunião com os candidatos porque nós optamos por fazer as orientações todas através de recomendação. Nós enviamos essas recomendações solicitando que todos devolvessem elas assinadas para que tivéssemos certeza de que eles tiveram acesso àquela informação. Doutor, nós sabemos que o eleitor hoje, diante a política Brasil, ele está meio que desacreditado. Que recado o senhor, como promotor eleitoral, deixa para o cidadão, para o eleitor que vai exercer o seu papel de cidadania agora, no dia 2 de outubro, dia das eleições? Olha, esses dias eu vi uma frase muito interessante, que não sei se me parece verdadeira, mas eu já acho que ela nos faz refletir. É que não existe político corrupto com população honesta. Ou seja, o político que se diz ímprobo, corrupto, ele é brasileiro e ele é cidadão como todos nós. Então, o que nós temos que ver é melhorar a questão da ética, da moralidade, todos nós, certo? E eu imagino que aquilo que eu disse no começo, que o eleitor espera e está fiscal dessa situação, espera muito mais desses novos candidatos. Nós vemos uma renovação em todos os candidatos, são candidatos diferentes, mudando um pouco aquela dicotomia que antigamente se tinha sempre dois lados, A situação então parece estar diferente. Então a gente espera que isso reflita nas urnas essa mudança de pensamento, e que o eleito tenha essa noção. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Se o senhor tiver alguma recomendação a mais, de antemão a gente já o agradece. Eu que agradeço. Nós estamos aqui, mais uma vez, eu deixo o Ministério Público Eleitoral de portas abertas para denúncias, para esclarecimentos dentro daquilo que for possível, sem antecipar o nosso julgamento, o nosso posicionamento. Bom, 12h19. Bom, se compararmos com as últimas eleições, a Justiça Eleitoral na comarca está um pouco mais fechada, Campos. Mas dentro daquilo que o promotor predispôs a conversar com os órgãos de imprensa, esse foi o bate-papo que pudemos fazer com ele. Não, sem dúvida, bate-papo proveitoso depois da reunião lá que você disse isso, para a distribuição de horários, ele se dispôs, doutor Breno, o promotor eleitoral dessas eleições, as suas orientações estão aí agora, evidentemente que, como você disse, achamos que até então, dia 2 de outubro, a Justiça Eleitoral pudesse se manifestar mais pelos órgãos de comunicação para cada vez mais orientar o ouvinte.
Como ocorria no passado. Como ocorria no passado. Eu acho que a justiça eleitoral deve ser menos burocrática, com todo respeito. Leis são leis. Falei isso no comentário, que quem somos nós, pobres mortais, para passarmos por cima da lei de forma alguma. Temos aqui dar exemplo, mas a justiça eleitoral, numa época de que estamos vendo, uma crise política, econômica, social também, desde o ano passado até agora, então essas eleições eleitorais municipais, que elas sirvam de exemplo. Então a justiça eleitoral deveria se manifestar mais com esse tipo de orientação que muito bem fez o doutor Breno. É esse tipo de orientação que o ouvinte vai precisar até dia 2. Exatamente, e ainda há de se ressaltar, o Campos, que tivemos, embora mini, mas tivemos uma certa mudança, né, na legislação eleitoral, e era mais do que importante a Justiça Eleitoral esclarecer algumas situações, alguns pontos para o eleitor. Mais uma razão para que a Justiça Eleitoral se manifeste mais. Houve essa mini reforma, deveria ser bem maior, mas infelizmente foi mini, mas mudou alguma coisa. Então, mudou para o candidato e mudou para o eleitor também. Então, por isso, é mais uma razão em que a Justiça Eleitoral deveria se manifestar mais. Bom, falando ainda sobre Justiça Eleitoral, olha, durante o período eleitoral, os cartórios eleitorais de Minas Gerais, eles vão funcionar aos sábados, domingos e feriados. Então, não fecham mais os cartórios eleitorais. Aqui em Patrocínio, de forma especial, o cartório eleitoral já está funcionando até às 19 horas. Bom, para os eleitores, só não estão disponíveis nos locais de atendimento da Justiça Eleitoral os serviços de segunda via de título e emissão de certidões eleitorais. A data limite para que o eleitor solicite a segunda via do seu título é no cartório de sua inscrição, ou seja, quem é aqui da zona eleitoral da comarca pode fazer aí essa questão de retirada de segunda via e tal até o dia 22 de setembro, ou seja, 10 dias antes das eleições que ocorre no dia 2 de outubro. Para quem já vota numa outra zona eleitoral, mas que está aqui em Patrocínio, esse serviço não pode ser feito aqui, apenas na área onde ele vota. Então até o dia 22, para quem é da área aqui do município, pode fazer o pedido de segunda via do título. Mas é mais um trabalho, mais um serviço da Justiça Eleitoral que tinha que ser bastante divulgado. O que é que o eleitor pode fazer, qual o serviço que é prestado pelo cartório eleitoral nesses dias, nessa abertura, sábado, domingo, nessa abertura, nesse funcionamento ininterrupto, né? Então nós estamos aqui, vamos divulgar. E nesse ano nós falamos aí com relação a esse assunto aí, que você abordou agora, que é de suma importância para que o eleitor possa então usar desses serviços com as datas precisas e tudo mais. Então essa divulgação tem que ser constante. Bom, 12h23, Campos, agora há pouco a gente falava sobre o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Começa agora no dia 26, sexta-feira, e vai até o dia 29 do mês de setembro, das 7 às 7h10, isso no rádio, no nosso caso aqui, né? E do meio-dia ao meio-dia e 10. Portanto, começa agora já na sexta-feira. Mas olha, Campos, na administração municipal, algumas pessoas já estão desincompatibilizando de cargos que ocupavam até então. Isso ocorreu na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ocorreu também no Departamento de Água e Esgotos de Patrocínio. Professor Marcos Remes dos Santos não é mais o secretário municipal de Esportes e Lazer. No DAEPA, Luciano Queiroz Filho não é mais o superintendente da autarquia, como Ildeu Pinheiro não é mais o diretor administrativo ali daquela autarquia. Outras áreas mais estão, pelo menos até então, sendo cogitadas aí algumas mudanças. O repórter Renato Oliveira esteve com o chefe do Executivo Municipal, prefeito Dr. Lucas Campos Siqueira, e o questionou, né, de que forma ele está vendo aí essas mudanças, esses pedidos de exoneração de cargo. O prefeito explicou. A saída foi uma coisa natural, né? Foram os próprios secretários e os detentores dos cargos que me procuraram por não se sentirem confortáveis estando envolvidos em campanhas de candidatos que não são apoiados por essa administração, por mim especificamente, né? Resolveram pedir para sair para que pudesse se dedicar a essas campanhas, né? E eu não sei se isso vai acontecer ou não, mas até falar um pouco mal da gente aqui na prefeitura, eu não sei se isso vai acontecer. Acho que é uma coisa natural, uma coisa normal de acontecer, né? A gente continua respeitando as pessoas, agradecer a todos eles pelo trabalho desenvolvido durante o período que aqui estiveram, ajudando a gente aqui nessa tarefa tão difícil, né, que é de conduzir uma prefeitura e uma estrutura, uma máquina tão grande quanto a prefeitura, mas que cada um agora tem o seu caminho político a ser seguido, né, e isso levou com que eles pedissem esse afastamento.
Antes que você me pergunte, ainda não temos os substitutos todos ainda fechados para essas pastas. Estamos conversando com todos eles, até mesmo porque também não tem uma urgência tão grande, né? As secretarias todas estão funcionando e vão continuar funcionando, todas as secretarias, autarquia, repartições. Então a gente espera que isso aí a gente vai repor nessas pessoas com toda calma, com toda tranquilidade, para que o trabalho não possa parar e ele realmente reflita de uma maneira positiva para todos nós aqui em Patrocínio. Somente da EP, a Secretaria de Esportes, ou alguma outra secretaria também e autarquia? Não, por enquanto foi. Eu chamei todos para conversar aqui, para colocar a minha situação de quem eu iria apoiar, de quem eu estaria junto nessa caminhada política, né? E eles, todos eles estão sabendo, mais algum tem interesse ou tem essa vontade de caminhar politicamente com outro grupo, ele vai ter toda a liberdade de fazer isso, não existe pressão aqui dentro sobre isso, e eles vão ter toda essa liberdade, e espero também que eles nos procurem quando eles tomarem essa decisão, né, colocando seus cargos à disposição, como já aconteceu com esses casos já mencionados dessas secretarias e autarquias. Então, é esperar agora para ver como é que vai evoluir, como é que vai ser conduzido o trabalho daqui para frente, mas o mais importante, que a minha preocupação maior, é que a prefeitura continue trabalhando, continue atendendo as pessoas e dando o nosso melhor para que a população não seja prejudicada em momento nenhum. 12:26, está então a palavra do prefeito. Infelizmente, em política existem essas coisas, né? Um trabalho dos agentes que começaram o trabalho, deveriam terminar, mas, como o prefeito disse, é normal, a pessoa às vezes não se sente confortável, né, naquele local, apoiando, né, um outro candidato e tal. E nada mais justo também, convenhamos, né? Isso é normal em política. Agora, falando aí a questão da administração, Zé, estamos vendo aqui a publicação nesse final de semana, o decreto 3.280, de 1º de agosto de 2016, que é aquilo que nós vimos defendendo há muito tempo com relação ao fechamento daquela via em frente da Praça da Matriz, em frente ao museu, a Casa da Cultura ali, né? E há dias atrás eu fiz uma entrevista com o prefeito, ele falou isso aí, agora tem o decreto. Diz o seguinte, considerando a necessidade de proteção aos bens públicos que compõem o patrimônio histórico e cultural de Patrocínio, considerando ser altamente prejudicial a preservação do prédio público, a livre circulação viária em frente ao citado bem, decreto, artigo 1º, para a proteção do prédio onde funciona a prefeitura, onde funcionava a Prefeitura Municipal de Patrocínio e onde se encontra instalado o Museu Histórico Professor Hugo Machado da Silveira, bem tombado como patrimônio histórico e cultural do município de Patrocínio, não será permitida a circulação viária na via pública de frente ao referido prédio público, delimitado pelas ruas do governador Valadares com a Presidente Vargas. Artigo 2º, o município promoverá o fechamento de via pública, promovendo a sinalização adequada e necessária a partir do dia 1º de setembro de 2016. Revoga-se as disposições em contrário, esse decreto entra em vigor na data de publicação, para 1º de agosto de 2016, Lucas Campos Siqueira, prefeito municipal. Quer dizer que quinta-feira que vem, né? Próxima quinta, sem ser essa agora na outra. Isso aí, então vai proteger aquele bem público e vai formar-se ali futuramente um calçadão também, né? É a expectativa, né? Vamos aguardar. Bom, ô Campos, 12:29, agora vamos puxar o carro? Vamos deitando o cabelo, né, Zé? Nós estaremos de volta amanhã, por enquanto, ainda no comentário do dia até sexta-feira, até quinta, né? Até quinta. E depois eu passo a participar com você aqui no Rádio Comunidade, que essa meia hora de notícias que nós temos aqui todos os dias. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Estamos cedendo gratuitamente 10 e vamos ficar com 20. Estamos cedendo 10 para ficar com 20. Obrigatoriamente, diga-se de passagem. Obrigatoriamente. Um abraço a todos. Olha, amanhã, se assim Deus nos permitir, 12:07, estaremos de volta. Até lá, boa tarde. Difusora, levando até você a notícia. Nós temos o compromisso com a verdade. A realidade. Mexeu com você, mexeu com a Difusora. Os fatos. Aqui, a notícia em tempo real. Tudo o que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. 24 horas ligada em você. Você fica sabendo aqui. Difusora. Difusora. Difusora.